Olá a todos, bem-vindos à TOC Cuidar das Pessoas, como liderar para o bem-estar. Portugal é um dos países europeus em que os trabalhadores estão mais expostos a burnout e com elevados custos para a sua saúde e para a saúde económica das empresas. Estima-se até que os problemas de saúde mental e o chamado presentismo resultem em perdas de produtividade de mais de 5 mil milhões de euros, tanto quanto o Estado português atribui de apoio às empresas para fazer face à pandemia da Covid-19. O número, revelado por um estudo recente da Ordem dos Psicólogos, dá conta que temos em mãos uma potencial nova pandemia, agora de saúde mental. E o que é que estão a fazer as empresas para mitigar este problema? E o que mais pode ser feito? Para debater este tema, temos connosco Vânia Belir, psicóloga clínica e de saúde, e Ana Souza, VP of People Life Cycle da Farfetch. Ana, começa exatamente por si. Estamos a falar de custos de produtividade de mais de 5 mil milhões de euros por questões de saúde mental e de presentismo. As empresas já acordaram efetivamente para este tema? Sim, se calhar, sim. Se calhar falar aqui um pouco, porque às vezes há algumas confusões, o que é o burnout, o que é o stress, e pronto, se calhar fazer aqui um enquadramento do que é o burnout. Portanto, o burnout é uma síndrome que pode surgir como uma resposta prolongada a uma situação de stress crónico no ambiente de trabalho. Neste cenário, o que acontece é que a pessoa deixa de ter uma resposta adaptativa saudável para combater essa situação, ou seja, a pessoa deixa de ter mecanismos que a permitem lidar com essa situação. E, portanto, ao longo do tempo, muitas vezes sem se aperceber, muitas vezes até aos chamados workaholics, portanto, a pessoa até gosta muito de trabalhar, trabalha horas a mais, mas fica ali numa rede, deixa de conseguir ter então as tais questões adaptativas e passa a ter impactos pessoais muito complicados. E o que é que pode começar a acontecer? Acontecer, por exemplo, erros no trabalho. Portanto, começa a haver uma exaustão, ou uma falta de energia para realizar as tarefas, que pode levar as pessoas a cometerem mais erros. Existe também uma possibilidade de aumento de absentismo ou de turnover, não é? Portanto, até a pessoa até levar à saída das empresas. Há um impacto, obviamente, na sua saúde mental e na sua saúde física, portanto, pode afetar até a questões cardíacas que podem estar associadas, problemas cardiovasculares que podem estar associados a um burnout, e há então esta redução de satisfação no trabalho de uma forma geral. Muitas vezes a pessoa até se torna tóxica com os colegas, irritável, portanto, tudo é um problema. Portanto, há aqui uma série de questões então associadas àquilo que é o burnout. Eu acho que a pandemia veio trazer uma maior abertura para falar destes temas e as empresas começam de facto a estar mais focadas nesses temas, ou pelo menos mais alertas, ou pelo menos a tentar identificar mais os sintomas, os sinais e sintomas que podem surgir. E o que é que as empresas eventualmente podem fazer, ou o que é que as equipas podem eventualmente fazer? É trabalhar muito no antes, portanto, na prevenção, trabalhar naquilo que são os próprios ambientes do trabalho saudáveis, portanto, promover o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, poder ter uma cultura de apoio e de reconhecimento às pessoas, ter medidas que possam mitigar estas situações de sobrecarga de trabalho e, portanto, ter também, vamos falar eventualmente sobre isto, lideranças que estejam atentas a estas questões de forma a poderem prevenir. E eu acho que ainda há um trabalho muito grande a fazer, mas que, respondendo à questão, sim, as empresas já começam a ter atenção a estas, de formas diferentes, mas já começam a ter atenção a esta questão. Vânia, um dos temas que a Ana falou, e aliás é também o tema da nossa conversa, é a questão de como é que as lideranças podem atuar para criar, no fundo, também um ambiente mais propício ao bem-estar dos seus próprios colaboradores, e evitando todos esses problemas que a Ana resumiu bastante bem, burnout, esgotamento e eventualmente saída até do próprio talento da empresa. Mas um tema muito interessante que saiu recentemente apontava que os managers, portanto os gestores, os chefes de equipa têm um papel muito mais impactante na saúde mental dos colaboradores do que até um psicólogo, que é um número que eu achei fascinante. Portanto, 70% dos colaboradores diziam que o manager impactava mais a sua saúde mental do que propriamente o psicólogo, com apenas, peço desculpa para as duas psicólogas que temos aqui connosco, na ordem dos 41%. Ou seja, parece que a fazer fé nestes números, as lideranças têm um grande papel na dinamização de um ambiente mais saudável, Vânia. O que é que devem estar atentas e o que é que podem fazer, no fundo?
Bem, eu acredito que tenha um impacto maior, precisamente pela pressão que muitas vezes também é exigido, não é? As FIAs também respondem a outras FIAs e acabam por depois, muitas das vezes também elas, estarem aqui sobre um stress crónico que acabam por depois pressionar os seus subordinados, não é? E eu acho que, como a Ana dizia, tem que haver uma atenção especial. E os chefes devem ter capacidade também para perceber que alguma coisa não está bem, não é? A partir do momento em que a pessoa foge ao seu funcionamento dito normal, em que começa a haver algum desajuste, os chefes devem estar sensíveis a isso. E nós temos pessoas que realmente são preocupadas, mas temos pessoas que não o fazem, não é? Temos aquele chefe que entra no serviço, não é capaz sequer de cumprimentar os funcionários. Temos aquela pessoa que está a passar por um problema pessoal e que não há um aproximar das FIAs para tentar perceber o que é que se passa. Portanto, há uma falta de empatia muito grande, muitas das vezes, entre as FIAs e as pessoas que trabalham, e isso tem que ser melhorado, não é? Nós sabemos que os problemas pessoais devem ficar afastados do nosso trabalho, mas é impossível, nós somos pessoas e nós não conseguimos dissociar-se da nossa família, dos nossos problemas e da nossa vida fora do trabalho. Portanto, a maior parte do nosso dia é passado no trabalho, não é? Nós temos pessoas que entram ao serviço, saem de casa às 7 ou até mais cedo e chegam a casa outra vez às 7 da noite, 8, 9 da noite, não é? Portanto, passamos muito tempo fora. Portanto, os ambientes de trabalho têm realmente que ser positivos, não podem ser de qualquer forma tóxicos, porque é onde nós estamos a maior parte do nosso tempo, não é? Portanto, agora que eu sinto que a maior parte das FIAs não tem esta preparação, acredito que não tenha, e a pandemia também mostrou isso. Ana, falamos sempre muito quando discutimos este tema da questão da saúde mental, do burnout, no ambiente empresarial, fala-se sempre muito na questão dos programas de bem-estar e do well-being, como se fosse uma panaceia, uma pílula mágica ou um comprimido mágico que resolve todos os problemas. Mas já vimos que depois é a interação entre as pessoas que realmente resultam ambientes de tensão, ambientes propícios ao eclodir de situações mais problemáticas. No vosso caso, como é que vocês estão a ajudar as vossas lideranças também, por um lado, a detectar os problemas, no fundo, em atos de prevenção? Ok, esta pessoa claramente está a atravessar um período que pode resultar mais tarde num burnout ou numa outra situação de saúde mental, e elas próprias servirem, vá lá, como sininhos de alerta para escalar o problema para uma outra entidade que possa atuar, de ajudar essa pessoa a atravessar esse ponto. Como é que vocês estão a gerir esses temas? Como é que estão a ajudar as lideranças, a detectar e dois, a tentar resolver as situações que vão surgir no dia-a-dia? Sim, fazer já aqui o disclosure de que não há empresas perfeitas, não é? Portanto, nós também não somos perfeitos e há sempre, eu questiono muito qual é o papel das organizações nesta questão da saúde mental, até onde é que elas devem ir, não é? Portanto, o que é, costumo dizer, tem que haver mínimos, tem que haver ferramentas, mas eu acho que as empresas têm que trabalhar na prevenção e não tanto à frente, porque quando nós falamos de burnout ou de ansiedade ou de stress ou de outras características do foro mental, há uma série de dimensões e condicionantes que é multifactorial, não é? Nós nunca podemos dizer que foi exatamente aquele trabalho naquele momento específico que desencadeou algo. Portanto, as pessoas, a Vânia estava aqui a dizer que as pessoas não podem deixar em casa os seus problemas de casa. Eu acho que isso já não existe, não é? Porque de facto nem elas trazem os seus problemas do trabalho para casa e vice-versa. Nós somos seres holísticos e somos seres que nós não temos uma parte do cérebro de trabalho e outra parte do cérebro que é a nossa vida pessoal ou a nossa vida profissional. Portanto, há esta interligação. Agora, o que é o papel das empresas ou o que é que nós devemos trabalhar? Então, na questão da prevenção, nós, no nosso caso, na Farfetch, nós somos cerca de mais de 6 mil colaboradores a nível mundial e, portanto, temos esta complexidade também de chegar às pessoas todas, mas falarmos, por exemplo,
só na dimensão em Portugal, que é se calhar o público que nós estamos a ouvir, somos cerca de 3.500 colaboradores. Nós temos um serviço de saúde ocupacional, nós temos enfermeiros a tempo inteiro, temos técnicos de saúde e segurança, vamos ter agora pela primeira vez um médico interno e, portanto, quando nós falamos desta questão da saúde ocupacional e que tipicamente que é obrigatória, é legal nas empresas ver as consultas de medicina do trabalho, temos que ir um pouco mais do que é aquela questão legal. Se é só para cumprir a questão legal é uma coisa, nós vamos mais além do que é a componente legal e, portanto, o médico do trabalho e os nossos enfermeiros estão disponíveis para identificar exatamente sinais e sintomas e as pessoas começaram a perceber que podem usar estes serviços e que não vão ser usados contra elas, porque muitas vezes o que as pessoas pensam é eu vou usar os serviços que são da empresa e depois isto vai se virar contra mim. E não, isso é a questão da prevenção. Depois nós temos eu depois posso falar um pouco melhor daquilo que foi a nossa estratégia de well-being, ou de saúde e bem-estar, mas uma das questões que nós identificámos é que havia ainda muito estigma à volta desta questão da saúde mental. E, portanto, tínhamos que equipar os managers, em primeiro lugar, sobre o que é isto da saúde mental, quais são os sinais e sintomas que devem identificar tanto neles, porque nós estamos sempre a falar dos managers como se eles fossem também que tem que ser os responsáveis por ajudar as suas pessoas, mas eles próprios também são humanos, não é? Eles também têm as suas componentes e, portanto, também fazem parte deste puzzle. E, portanto, começar com esta formação de identificar e desmistificar os tais sinais e sintomas foi algo que ainda continua, portanto, isto é continuado no tempo, tem sido uma mais-valia. Portanto, às vezes até questões muito simples como nós tendemos a perguntar uns aos outros como estás bem, não estás? Isto é uma questão que faz com que o outro responda sempre sim, estou bem. Portanto, nós não estamos verdadeiramente a identificar se há alguma coisa no outro. Em vez de dizer como está, mais como estás, não é? E deixar a pergunta em aberto para que a pessoa possa fazer isto. São coisas pequeninas, mas que se fazem toda a diferença naquilo que pode ser um abrir sobre o tema. Depois tivemos também uma outra questão que nós chamamos os fireside chats, no fundo são conversas entre liderança, portanto isto deve começar pelos executivos ou pelas pessoas mais séniores para darem esse exemplo e com profissionais externos, especialistas. E falámos exatamente sobre o burnout, sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre o desenvolvimento humano, sempre com um executivo que de alguma forma poderá ter passado por uma dessas situações. E o que é certo é que neste momento na Farfetch fala-se abertamente sobre questões de saúde mental que eu acho que não se falava há uns anos atrás. Eu às vezes pergunto, mas será que há mais? Mas eu acho que não tem necessariamente a ver com mais. Eu acho que passou-se a normalizar mais esta questão. As pessoas deixaram de ter vergonha. Portanto, as pessoas falam se tiverem um acidente ou se partirem uma perna, falam facilmente da sua questão física, que não conseguem andar por partir uma perna, mas dificilmente falam sobre eu estou em sofrimento. E eu acho que nós passamos a normalizar um pouco mais isso, não é? E ajudar as pessoas a perceber que falar da questão física e da questão mental deve ser normalizada. Vânia, uma questão que é a questão da normalização. Uma das questões que falam muito quando se fala destes temas em trabalho, em empresa, é exatamente o facto da pessoa mostrar a sua vulnerabilidade e depois mais tarde sentir que aquilo possa ser usado, vá lá, como uma menos-valia, num momento de promoção, num momento de progressão de carreira, eventualmente ser aquela marca que diz que esta pessoa poderá não ter as condições, digamos, para aguentar situações de stress, poder progredir para um cargo que lhes exija, digamos, outro tipo de mais-valias. Sentes que esse tema está mais vá lá, desmistificado ou quando as pessoas te chegam, quando partilham contigo, ainda um bocadinho essa dificuldade de na empresa sentirem-se em ambiente seguro para poderem fazer essa partilha? E o que é que as empresas podem, além de tudo isto que a Ana já referiu, o que é que podem fazer a mais para, no fundo, as pessoas sentirem, vá lá, que estão num ambiente safe, não é? É seguro falar sobre estes temas, é seguro assumirmos que estamos num momento menos bom, vá, de forma simplificada, porque menos bom pode dizer tanta coisa, não é? Ana, eu acho que infelizmente a maior parte das pessoas não identifica as empresas como sítios seguros. Ou seja, isto não significa que elas não sejam seguras, agora a pessoa não tem essa percepção, não é?
porque depois vai depender muito da dinâmica de trabalho, mas cá está, não há ainda uma política de aproximação também, aqui na minha opinião, entre as chefias e os colaboradores, ou seja, aquela situação nós já temos muitas empresas que criam espaços para aproximar as pessoas, não é? Para que as pessoas se conheçam melhor, para que se encontrem também fora dos ambientes de trabalho. Agora, a maior parte das empresas não faz isso, não é? Portanto, temos empresas com excelentes boas práticas, mas a maior parte continua ainda a ter um funcionamento muito clássico, em que existe um chefe que dá ordens e existem colaboradores que cumprem ordens, não é? E isto faz com que não exista abertura para realmente confidenciar-se ou para se falar de situações que possam demonstrar alguma vulnerabilidade, até porque nós, a nível de trabalho, também somos educadas a não mostrar a vulnerabilidade, não é? Principalmente os homens, mas nós mulheres também estamos constantemente numa competição para provar que somos capazes de fazer um conjunto de coisas, e isso também cria uma determinada pressão e faz com que nos afastemos da possibilidade de partilhar. Agora, penso, por exemplo, poderia haver instrumentos que facilitassem o diagnóstico em alguns serviços. Se existem queixas em determinados setores ou serviços, deveria haver a possibilidade de haver uma avaliação mais frequente para conseguirmos verificar onde é que estão os problemas. Agora, quando se identificam os problemas e mesmo assim não há mudanças a nível do organigrama das empresas, então o que é que nós já automaticamente percebemos? Que não vale a pena queixar-nos e que não vale a pena, não é, tentarmos a mudança, porque ela não vai acontecer, porque um chefe é sempre um chefe e um colaborador será sempre um colaborador, e essa percepção afasta as pessoas de procurarem essa empatia por parte do outro. Achas que houve muita mudança em termos de organização dos modelos de trabalho nas empresas? Ou seja, a Farfetch é um bom exemplo de um modelo totalmente presencial. Neste momento está com um modelo híbrido, com tempo em casa e tempo no escritório, e quem diz a Farfetch diz uma série de outras empresas que têm adotaram esse modelo. O facto das pessoas estarem mais afastadas do ambiente da empresa, achas que isso de alguma maneira agudizou o sentimento de isolamento e de saúde mental mais, afetando o sentimento de saúde mental das pessoas, sentirem-se mais em baixo, isoladas, desintegradas da organização? Ou também tem o efeito contrário, que é, afinal isto é muito mais flexível e também não tem que estar na empresa e estar com pessoas com quem se calhar não lhes apetece estar. Como é que achas que isto, ou se calhar as duas coisas, não sei, o que é que achas que ajudou? Ajudou, facilitou, agudizou? Como é que vês o impacto que estes novos modelos têm neste tema da saúde mental? É para mim? Para a Vânia? Fica assim para te mas se quiseres acrescentar alguma coisa, à vontade. Desculpem, não disse. Vânia, começas tu e depois se calhar a Ana acrescenta também como é que vocês estão a gerir também essa situação na vossa empresa. Bem, eu acho que cá está, tem que haver realmente uma proximidade. Eu acho que há aqui um fator muito importante, tem a ver com a conciliação, não é? E efetivamente nós temos empresas que apostam na conciliação, que é extremamente importante para o bem-estar emocional e psicológico das pessoas, que é as pessoas terem tempo, terem disponibilidade, que é uma coisa que muitas das vezes falta, não é? Então, quando as empresas favorecem isso, essa conciliação da vida pessoal com a vida profissional, os resultados também são mais positivos, não é? Nós temos também, não podemos deixar de falar na questão da quantidade de horas de trabalho que em Portugal se pratica e também nos baixos salários que são praticados também pela grande parte das entidades empregadoras. Isso também faz com que exista muita insatisfação e com que a pessoa também não se sinta realizada. E a falta de realização profissional também é um dos motivos que leva depois também ao cansaço, à desmotivação e ao stress e à ansiedade. Ana, como é que vocês estão a gerir estes novos modelos? Sim. E como é que se detecta, não é? Quando as pessoas não há, ou seja, o cara a cara às vezes é um ecrã. Sim.
É interessante referir que quando nós falamos de saúde e bem-estar, há várias dimensões. Não é? Falamos aqui muito da emocional, não é? O burnout está muito ligado a esta emocional ou mental, mas há outras dimensões como o físico, o profissional, o financeiro, e a saúde também é uma dimensão social. Nós somos seres sociais, nós não nascemos isolados, nós somos criaturas de grupo. Nós temos o sentimento de pertença, acontece exatamente sempre num grupo, e portanto o modelo híbrido, para mim, no entender, faz todo sentido, porque coloca a possibilidade da pessoa poder fazer escolhas, como a Vânia estava a dizer, e portanto ter aqui flexibilidade de poder gerir a sua agenda também, integrando a sua vida pessoal com a sua vida profissional, mas também dá esta possibilidade da pessoa viver num contexto, num ecossistema social ao nível do seu trabalho. O que está a acontecer muitas vezes com os modelos híbridos é que há uma porcentagem muito grande de pessoas que nunca chega a ir ao escritório, até porque muitas pessoas entraram em plena pandemia e, portanto, não tinham essas ligações. Aquilo que nós temos vindo a observar é que pessoas que já estavam na empresa pré-pandemia têm maior tendência a, de facto, ir mais vezes ao escritório. Isto porquê? Porque há coisas que só acontecem, há momentos que só acontecem, há conversas que só acontecem nos corredores, quando a pessoa vai tomar um café, quando pega em alguém e diz, olha, vamos fazer aqui uma pausa. E estes momentos são momentos de relação, são momentos em que as pessoas se desenvolvem umas com as outras. O isolamento em casa faz com que a pessoa perca um pouco esse sentimento de pertença. E, portanto, eu acredito que se não houver esse equilíbrio, as pessoas têm tendência até a serem menos comprometidas com as empresas, porque não há nada que desligue. Portanto, o trabalho passa a ser apenas ou meramente transacional, não há relação entre as pessoas. Eu durante muitos anos fiz exit interviews, agora é a equipa que faz, entrevistas de saída. Desculpem às vezes estas questões em inglês, mas portanto, quando alguém sai, tentar perceber exatamente o que é que a empresa tem, o que é que as pessoas valorizam, o que é que podemos manter, o que é que podemos mudar, e sistematicamente uma das coisas que as pessoas dizem que vão perder é as pessoas, portanto, é a tristeza de deixar as pessoas. E, portanto, esta componente social é de facto muito importante. Por trás de um ecrã escondem-se sorrisos, escondem-se outras formas e é muito mais difícil identificar que a outra pessoa não está bem, não é? E de facto podem-se perder aqui algumas situações se não houver esta conciliação de flexibilidade. Como é que vocês fazem essa monitorização do bem-estar? Ou seja, vocês têm alguns mecanismos implementados nesse sentido? Eu digo isto, por exemplo, algumas empresas que fazem, no vosso caso, que não têm esse modelo full remote, não é? Portanto, 100% remoto, desculpa, eu também preciso inglês, mas coisas, obviamente, também sei em inglês. Mas, por exemplo, tinha um mecanismo que quando entrava, tinha tipo uns smile, sad face e coisas assim do género, marcava como é que era o seu estado de espírito. E digamos que uns determinados dias em que a pessoa só manifestava, digamos, sentimentos menos positivos, alguém ligava a fazer o check, então, afinal, o que é que se passa? Isso faz sentido? Ou, porque assim, todos nós já fizemos, dando o exemplo do WhatsApp, já pusemos muitos smiles e em momentos é que não estamos propriamente divertidos. Isto é real, faz sentido, é apenas um bocadinho as empresas a dizer, ok, temos aqui um mecanismo, mas que depois na prática não tem grande resultado. Eu acho que as empresas têm que encontrar os mecanismos que resultam e há empresas que de facto têm esses semáforos e pode ser algo interessante, como podem ter outras coisas. Nós tentamos promover algumas idas ao escritório, ter aqui algumas temáticas, ter aqui alguns eventos que aconteçam no escritório para que as pessoas possam ir ao escritório. Aquilo que nós tentámos fazer naquilo que é a questão do well-being foi, nós até antes de uma pandemia já tínhamos uma série de iniciativas, nós tínhamos já dias de férias extra, tínhamos yoga, que agora é muito comum nas empresas, tínhamos já um programa que nós chamamos o Boomerang, que é a nossa sabática, que a cada 5 anos nós damos a possibilidade das pessoas poderem estar ausentes até 8 semanas
e que é pago, e portanto é quase aqui um prémio a cada 5 anos das pessoas, e as pessoas estão sempre a contar o seu boomerang, falta 1 ano para o teu boomerang, falta X meses para o teu boomerang, depois quando regressam já agora tens que voltar outra vez aos 5, e que no fundo ajuda as pessoas a poderem desligar e a poderem fazer coisas que tipicamente, ou numa forma geral, não o podem fazer. Se tiverem planeado uma grande viagem, ou se tiverem planeado estudar, imaginem, uma determinada arte, ou até passarem tempo mais com os filhos. E, portanto, cada um escolhe aquilo que o quer fazer. Portanto, isto já existia antes da pandemia. Mas, na altura, e nós já tínhamos pensado em ter uma pessoa responsável por aquilo que é o well-being. Entretanto, a pandemia veio acelerar muito. Já nós criámos uma estratégia, aquilo que sentíamos é que tínhamos uma série de iniciativas que estavam desligadas e quisemos trazer uma perspectiva holística daquilo que era esta área do well-being. E uma das coisas que nós que fizemos logo foi identificar uma missão. E a nossa missão era focarmos no desenvolvimento humano numa perspectiva em que as pessoas pudessem ter uma vida sustentável e com propósito e que fosse para além da Farfetch. Portanto, nós queríamos a nossa grande ambição é poder equipar as pessoas internamente com uma série de ferramentas, e posso falar já de algumas iniciativas que nós temos, para que elas se tornem mais robustas internamente e que, independentemente de estarem na Farfetch ou fora, elas possam ter um efeito no seu ecossistema em que permitam essa mudança e que permitam estar alertas e atentas nos seus contextos. E mesmo que saiam da Farfetch, poderem levar esses mecanismos para a sua vida futura. Portanto, aquilo que nós começámos por fazer, porque nós tínhamos, e as empresas tipicamente querem ter ações, mas às vezes não sabem exatamente qual é o foco. Nós tivemos uma parceria com a Universidade do Minho e com a ProChild para fazermos um estudo longitudinal durante 4 fases, onde nós estivemos a medir de uma forma científica o stress, a ansiedade, o burnout, o psychological safety, ou a segurança psicológica, a saúde financeira, o conflito parental, portanto, uma série de dimensões ao longo de 1 ano. E automaticamente percebemos que havia a dimensão emocional, era aquela que se destacava mais, e portanto havia aqui exatamente enquadrado, porque nós já somos 6 mil globalmente, e portanto nós já somos uma representação daquilo que é a sociedade, e portanto estávamos exatamente igual àquilo que era o mercado. Portanto, 1 em 4 pessoas tinha algum tipo de sofrimento psicológico, e portanto rapidamente nós precisávamos de criar ou ter uma plataforma que fosse preventiva do ponto de vista de terapia, mas que pudesse ser global desde o dia número 1. Nós entramos em contacto com várias entidades, e a que ficámos é a Plum. A Plum é uma plataforma que permite alguém que seja, por exemplo, francês em Portugal, ter acesso a um terapeuta francês na sua língua materna, pronto, e poder ter as sessões de terapia. Nós, entretanto, limitámos o acesso, portanto, estamos aqui 2 sessões, 2 possibilidades por mês para as pessoas terem acompanhamento psicológico durante o ano inteiro. Isto porquê? Porque é aquele momento em que nós percebemos até onde é que as empresas vão. Porque as empresas no final do dia são empresas, não é? Elas têm que ter lucro, portanto nós não nos podemos esquecer disto, não é? Nós temos que nos lembrar que não são organizações sem fins lucrativos, e portanto aquilo que nós temos é que trazer as ferramentas, ou promover ambientes onde as pessoas possam florescer, mas há um limite, porque nós não conseguimos salvar todas as pessoas, não é? Outras iniciativas que nós tivemos na altura da pandemia, por exemplo, foi o que chamamos o Caring Time Off. Para nós percebemos que havia um stress associado àqueles pais e cuidadores que de repente tinham os filhos em casa ou tinham que tratar dos seus pais ou avós e não tinham essa possibilidade. E portanto, por cada semana de férias que tiravam, nós duplicávamos essas semanas de férias, e foi um sucesso, por exemplo, essas medidas. Isto na altura da pandemia. Entretanto, nós tínhamos dias de voluntariado, até antes da pandemia, 2 dias por ano, que convertemos nos chamados Caring Days. Portanto, são dias extra em que as pessoas podem cuidar delas próprias. O que é que eu estou aqui a querer dizer é que
consoante a evolução, ou consoante o momento, ou consoante as necessidades das pessoas, e é isso que nós temos que estar muito atentos. É por isso que é importante ouvir as pessoas. Nós temos que, as empresas devem se ir adaptando. Portanto, aquilo que fazia sentido numa pandemia agora se calhar já não faz. Há outras coisas que se mantêm, obviamente, e como é que nós podemos ir evoluindo de acordo com aquilo que são as necessidades das pessoas. Vânia, estamos quase a aproximar-nos do nosso timing, vamos tentar cumprir, ou pelo menos eu vou tentar cumprir. É sempre um objetivo que até agora nunca foi alcançado, mas vamos tentar sempre. Mas indo direto à pergunta, a Ana elencou aqui uma série de iniciativas que, no caso, foram tomadas no seio da Farfetch, mas que outras empresas poderão tomar. Tendo em conta que o tema da saúde mental é ainda muito um tema da pessoa, não é? Que trabalha numa empresa, até onde é que as empresas podem ir? E a segunda pergunta, no meio desta, é se achas que faz mais sentido uma mudança, vá lá, mais radical da própria organização total do trabalho. Fala-se muito na questão da semana de 4 dias, como ideia para aumentos de produtividade e criação de melhor bem-estar nas pessoas. Achas que passa mais por aí ou isto é um work in progress e portanto, e lá estou eu com o inglês, e que as empresas vão ter que ir se ajustando dia a dia? Como é que vejo o futuro, vá lá, deste tema? Bem, eu acho, sinceramente, que estou desejosa de ver quais é que são os resultados dos pilotos da semana de 4 dias. Mas a mim parece-me uma hipótese em cima da mesa muito interessante. Eu acho que aposto muito na questão da conciliação. Eu acho que é uma das coisas que as pessoas identificam como muito necessária, não é? Um trabalho onde eu possa estar, mas que me permita continuar a ter a minha vida cá fora, não é? E não um trabalho que me abafe. E acredito também na formação das chefias e numa proximidade e uma maior empatia das chefias. Eu penso que a partir do momento em que se transformar isso, poderemos ter melhores resultados. Mas acho que aqui com os exemplos que a Ana deixou, não é? Que acho que são excelentes boas práticas, apesar de infelizmente não ser a maioria, não é? Não ser representativo daquilo que nós ouvimos, mas acho que temos que perceber que a saúde mental é extremamente importante, não é? Que ela condiciona a produtividade e que, como tu disseste muito bem logo no início, os custos para as empresas são extremamente elevados, as baixas por questões psicológicas são normalmente muito mais prolongadas do que qualquer outra baixa, portanto acho que tem que se priorizar cada vez mais este tema, e quem não priorizar este tema vai sofrer as consequências, nem que seja a nível da produtividade. Ana, não sei se queres terminar com alguma mensagem. Como é que vês o futuro deste tempo a evoluir nas empresas? Sim. Mais programas de licenças, não sei qual é o next step. Vá. Eu espero que não seja uma moda, não é? A pandemia trouxe uma coisa boa, que foi falar abertamente do assunto, e surgiram imensos consultores e empresas com apps e uma série de atividades. Portanto, eu espero, até pela minha formação, eu sou psicóloga clínica, espero mesmo que os psicólogos não estejam na moda, mas que sejam para ficar e que realmente se tenha percebido a importância da nossa higiene psicológica. Uma das coisas que é muito importante é ajudar as pessoas a perceberem qual é o seu propósito, porque lá em casa esta questão da saúde mental tem a ver com o seu propósito e a forma. Há uma coisa que nós temos que também endereçar, que é, não há empregos que não sejam estressantes, não há empregos ideais, todos nós temos momentos, vamos ter momentos de pico de stress, vamos eventualmente perder algumas horas de sono a pensar em alguns problemas, vai haver conflitos no trabalho de certeza absoluta, isso não podemos evitar. Aquilo que nós temos que ajudar as pessoas a perceber é, tendo esta metáfora de um contentor que vai enchendo, como é que nós encontramos os mecanismos para libertar essa água que está dentro desse contentor. E, portanto, compete também a cada um de nós poder identificar quais são esses mecanismos para libertar essas tensões. Posso dar, por exemplo, um exemplo pessoal. Um dos momentos que eu
utilizo frequentemente quando sinto que estou mais em stress é a montanha. Portanto, é sair e a natureza é algo que me dá muita energia. Portanto, cada um de nós também tem que encontrar esse espaço e aquilo que nos faz, de facto, mover. Desculpem, é que estou aqui com a minha cadela a ladrar e ela estava-me a desconcentrar. E portanto, não é só das empresas. O CERN não é só o que é que as empresas podem fazer, é também o que é que nós, indivíduos, podemos fazer. E acho que às vezes também é essa tónica. Não é responsabilizar apenas as empresas, é responsabilizar cada um de nós no nosso desenvolvimento humano. Vamos ao ginásio para criar músculo, nós temos que criar os mecanismos para criar músculo mental. E com esta mensagem cheia de energia, vamos ficar por aqui. Obrigada pela vossa participação, pela vossa partilha, bastante interessante de iniciativas que estão a fazer e da experiência que estão a ter também no local de trabalho. Fica a mensagem, temos que treinar também o nosso músculo da saúde mental, trabalhar também nesse propósito que é tão importante. Obrigada a quem nos esteve a assistir e fica já o convite para daqui a uns tempos voltarmos a discutir este tema, se calhar já com outros insights e também já esperamos com números bem mais positivos a nível da produtividade e também dos níveis da saúde mental nas nossas empresas e também no país. Mais uma vez, obrigada a todos e até uma próxima. Obrigada.